Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós estamos celebrando este mês de setembro, que é o mês da Palavra de Deus, mês dedicado à Bíblia, ocasião em que nós somos convidados a nos aproximarmos mais da Palavra de Deus, a nos encontrarmos com o Senhor através da Sua Palavra. Somos ainda convidados neste mês a iniciarmos um tempo de maior intimidade com o Senhor por meio da Sua Palavra. Uma boa noite a você que nos acompanha neste momento aí da sua casa, para este tempo de estudo, para este tempo de reflexão sobre o livro do Deuteronômio, que é o texto proposto para este mês da Bíblia de 2020. Quero convidar a todos para que a gente possa fazer um pequeno momento de oração no início, porque é sempre muito importante quando nós nos aproximamos da palavra do Senhor. Então você que está aí nos acompanhando, reze conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com o nosso espírito, sentindo a presença de Deus junto de nós, nos coloquemos em espírito de oração, peçamos a luz do Espírito de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa inteligência, para que, de fato, este tempo com a palavra seja um tempo muito frutuoso. Senhor Deus de amor e bondade, diante de vós nós nos colocamos nesta noite. Temos o desejo de no coração viver bem este mês da Bíblia. Queremos, através da leitura, Senhor, do estudo e da reflexão deste texto que nos é proposto, nos aproximarmos ainda mais de vós. Que Teu Espírito Santo nos guie, que Teu Espírito Santo possa inspirar-nos, e ao inspirar-nos, que possa abrir os nossos olhos, possa abrir o nosso coração, e que assim, mais íntimos de vossa palavra, que estejamos todos junto de vós. Isto tudo nós vos pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Meu irmão e minha irmã, nós já nos conhecemos, muitos de nós, mas é sempre muito importante, quando nos propomos a fazer um estudo como este, que nós nos apresentemos também. Então, eu sou o Padre Luiz Fernando. Atualmente eu exerço a função de pároco aqui da Catedral Diocesana de Jacarezinho. A minha formação acadêmica no campo da filosofia e da teologia, sobretudo a partir da teologia, é focada e é voltada para as questões morais e éticas. Eu tenho mestrado e doutorado na área da teologia moral. Portanto, as minhas pesquisas e as minhas reflexões, e normalmente as aulas que leciono, seja aqui em nossos seminários, seja também lá no Mosteiro em Ponta Grossa e em outras instituições, é sempre voltada para o campo da teologia moral, sobretudo nas reflexões que concernem ao tema da família e da Sagrada Família como tal. Porém, nesses estudos nós nos dedicamos também ao conhecimento da Palavra de Deus. Eu digo isto porque é com toda a humildade que eu me coloco à disposição nesta live para poder ajudar a quem está nos acompanhando a colher os frutos do texto do Deuteronômio. Então eu não sou um teólogo biblista, não sou um exegeta, sou um teólogo moralista que às vezes me arrisco pelas reflexões bíblicas. Então eu digo também isto para que a gente não espere coisas extremamente profundas que só os exegetas e os biblistas são capazes de realizar neste campo. Mas, como moralistas também,
podemos nos arriscar nesta vereda. Nós então estamos celebrando o mês da Bíblia. O mês da Bíblia é uma realidade muito própria do nosso Brasil. É uma coisa muito típica nossa, tematizar este mês de setembro como o mês da Bíblia. Tudo começou no ano de 1947, quando então no Brasil se instituiu o chamado Domingo da Bíblia, que era sempre, a partir de 1947, o último domingo do mês de setembro. Por que justamente a escolha do último domingo? Porque o último domingo, se não é o dia 30 de setembro, é uma realidade, é uma data muito próxima ao dia 30 de setembro. E o dia 30 de setembro é o dia em que na igreja nós celebramos a memória de São Jerônimo. São Jerônimo é o patrono daqueles que estudam a palavra de Deus. É conhecido como o príncipe dos exegetas, porque na sua vida a missão desempenhada passou pela tradução para o latim do Antigo e do Novo Testamento, numa versão que nós temos até hoje, chamada de Vulgata. O domingo da Bíblia, ele passa depois de pouco tempo a ser celebrado na Arquidiocese de Belo Horizonte como o mês da Bíblia. Da Arquidiocese de Belo Horizonte, o mês da Bíblia se expandiu para o chamado Regional Leste 2 da CNBB. No Brasil, a gente tem os vários regionais da CNBB, que são um estado, ou às vezes 2 estados. Nós, por exemplo, somos o Regional Sul 2. Então, o Leste 2, aquela região de Minas Gerais, passou a celebrar o mês da Bíblia. E foi então que, a partir do ano de 1976, que o mês da Bíblia foi assumido pela CNBB, e ele então depois foi espalhado para todo o Brasil. Inicialmente lá naqueles tempos se escolhia temas bíblicos para as reflexões do mês de setembro, e depois com o tempo passou-se então a estudar um livro, um texto próprio, para que todos os fiéis aqui no Brasil pudessem conhecer um pouco mais a palavra de Deus. Para este mês, muitos subsídios são produzidos, artigos também são publicados. Este ano, o texto que nos é proposto para a leitura e o aprofundamento é o livro do Deuteronômio. E a provocação que ele traz, que nós chamamos de o lema para este mês, é tirado lá do capítulo 15 do Deuteronômio, do versículo 11. Abre a tua mão e eu te sacio. O livro do Deuteronômio, se você que nos acompanha está aí com a sua Bíblia nas mãos, tome agora a sua Bíblia e nós vamos agora situar o texto aqui dentro da palavra de Deus. Você sabe que o livro da Bíblia é um livro que ele é composto por inúmeros livros. Em geral, a gente diz que a Bíblia é dividida em 2 partes. A primeira parte, que é o Antigo Testamento, e a segunda parte, que é o Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós encontramos a história do povo de Deus, desde a criação do mundo, passando pelos patriarcas e matriarcas, vivendo depois os textos históricos, as novelas que temos, as reflexões sapienciais, ainda temos o texto dos profetas. Textos que nos contam a história do povo de Deus antes de Jesus Cristo. O Novo Testamento, ele conta a história do povo de Deus a partir de Jesus Cristo. O livro do Deuteronômio, ele está situado no Antigo Testamento. Portanto, ele vai narrar as histórias próprias do povo de Deus antes de Jesus Cristo. Dentro do Antigo Testamento,
nós também temos algumas divisões pedagógicas e didáticas que nos ajudam a conhecer um pouco mais os textos bíblicos. Existem várias propostas de divisões do Antigo Testamento, mas como eu brinco às vezes nas minhas aulas de moral, para não complicar a nossa vida, vamos pegar a divisão mais clássica, onde o Antigo Testamento ele é dividido em 3 partes. Nós temos no Antigo Testamento a Torá, o texto da lei. Temos no Antigo Testamento o texto dos profetas. E temos a outra parte, que são os sapienciais. Nestas 3 partes, onde está situado o livro do Deuteronômio. O livro do Deuteronômio, ele não é parte dos sapienciais, também não é parte dos livros proféticos. O livro do Deuteronômio, ele está situado e ele compõe o que nós chamamos de Torá. Um nome um pouco mais específico. Os textos da Torá são chamados de Pentateuco. Penta, 5, portanto, os 5 primeiros livros da Bíblia. O Deuteronômio compõe o Pentateuco. E onde está o Deuteronômio dentro do Pentateuco? O primeiro livro da Bíblia, se você olhar aí no seu índice, você vai notar que é o livro do Gênesis. O segundo livro que nós temos na Bíblia é o livro do Êxodo. O terceiro livro é o livro do Levítico. O quarto livro é o livro dos Números. E o quinto livro é o livro do Deuteronômio. Portanto, gente boa, além do Deuteronômio compor o Pentateuco, ele tem uma função toda particular dentro do conjunto dos livros, porque ele é o último destes 5. Ele encerra, cabe a ele a responsabilidade de fechar esta reflexão do Pentateuco e, ao mesmo tempo, abrir na sequência uma outra reflexão que os estudiosos do texto bíblico chamam de história deuteronomista, onde nós vamos encontrar aí, portanto, os textos de Josué, o texto dos reis, os textos dos juízes e assim por diante. Então, o que nós já aprendemos deste texto, sobre o qual vamos debruçar a nossa atenção? Que ele é do Antigo Testamento, que ele é parte do Pentateuco e que ele é o quinto livro que nós encontramos na atual confecção da Palavra de Deus. Eu não disse antes, mas caso você tenha alguma dúvida, caso você tenha alguma pergunta a ser feita, pode deixar nos comentários. Nós pretendemos, dentro da nossa programação, na última live que vamos fazer neste mês, no dia de São Jerônimo, nós então iremos coletar as perguntas e, na medida do possível, iremos oferecer todas as respostas. As outras lives nós dividiremos a nossa reflexão sobre o texto do Deuteronômio e a nossa perspectiva é de oferecer para você algumas chaves de leitura sobre este frutuoso texto que temos, portanto, encerrando o conjunto do Pentateuco. Tá bom? Seguindo então a nossa reflexão hoje bastante introdutória sobre o texto do Deuteronômio, nós precisamos dizer que ele não é um livro muito conhecido. Talvez a gente saiba bastante do texto do Gênesis, porque narra a criação, narra a história de Abraão, narra também a história de José do Egito, por exemplo. Sabemos também bastante sobre o livro do Êxodo, que conta a caminhada do povo de Deus na sua libertação da escravidão no Egito em direção à terra prometida, o código da aliança, o código da santidade. O livro do Levítico nós já conhecemos pouco, porque é um texto difícil de leitura,
porque é um texto legislativo, é um texto de regras e normas. O texto dos Números, ele é conhecido talvez, infelizmente, apenas pela bênção que todo início de ano se é colhida na liturgia e que é retirado do livro dos Números, mas ele também tem coisas muito interessantes para a reflexão. E o livro do Deuteronômio também é um texto assim pouco conhecido, na opinião de muitos estudiosos. O fato de ele não ser muito conhecido não significa que ele não seja um texto importante. O Deuteronômio, na verdade, é um texto talvez importantíssimo para que a gente possa conhecer a história e a maturação, não é, do Antigo Testamento e também muitas situações e citações do Novo Testamento. Porque junto de Isaías, o Deuteronômio é um dos textos mais citados dentro do quadro do Novo Testamento. Quando Jesus, por exemplo, é questionado sobre qual é o maior mandamento da lei, como vamos falar mais adiante, ele retira uma citação do texto do Deuteronômio e soma a uma citação do texto do Levítico e diz que amar a Deus e amar ao próximo é o resumo de toda a lei. Portanto, a importância desse texto está em que a gente conheça a história e a maturação do Antigo Testamento. Por quê? Porque, como vamos ver, esse texto passa por várias etapas de composição. Ele é um texto assim muito curioso na sua forma de ser composto, porque nós temos o núcleo dele, que basicamente hoje na versão que temos é o capítulo 12 até o capítulo 26. Depois ele tem um acréscimo, uma pequena introdução e depois uma consideração final. Ou seja, ele é um texto produzido de dentro para fora. Primeiro se tem o núcleo, depois você tem uma pequena introdução e uma pequena conclusão. E em outro momento da história do povo de Deus, ele teve um outro acréscimo, porque contou ainda mais uma outra introdução e contou ainda mais uma outra consideração final. Então o texto que temos hoje, a versão final nossa, é uma versão assim já bastante rebuscada, é uma versão que enfrenta várias fases de composição, como nós iremos perceber ao longo deste nosso estudo. Então, esse processo de composição do texto, da versão que temos hoje, é bastante longo. É um texto que passa por muitas mãos. É um texto que serve a vários objetivos, sobretudo na época do rei Ezequias e depois também do rei Josias. Diz ainda os estudiosos que é um texto que tem o seu núcleo talvez produzido no Reino do Norte e depois é trazido para o Reino do Sul, dentro daquele esquema da Palestina naquele momento. Então é um texto que passa por uma composição assim bastante longa. Isso torna a leitura agradável, isso também torna a leitura muito difícil, porque como ele passa por várias fases de composição, nós podemos encontrar textos dentro do Deuteronômio que podem parecer contraditórios. Dou-lhes apenas um exemplo inicial. Quando nós encontramos no capítulo 5º do texto, o decálogo que nós conhecemos como os 10 mandamentos, explicitamente ali tem o pedido e a lei para não matar. Se corremos o texto algumas páginas adiante, nós vamos encontrar lá no capítulo 13, por exemplo, algumas indicações de que aqueles que não servem o único Deus deverão ser passados a fio da espada e assim por diante. Estas normas e estas indicações fazem parte deste longo processo de composição, onde então em cada época o texto serviu para um objetivo bastante específico. Dentro desse aspecto eu diria então a vocês que o Deuteronômio ele é uma espécie de expressão em forma de letra e em forma de redação, de buscas e encontros entre Deus e o seu povo. Porque o Deuteronômio, ele vai narrar de novo, dentro de uma perspectiva nova, a história da caminhada do povo de Deus pelo deserto.
O Deuteronômio, ele é uma espécie de grandes discursos de Moisés, onde nós então temos a véspera da entrada na terra prometida, e Moisés então preparando o povo para que possa fazer este caminho. O livro do Deuteronômio, também me arrisco a falar um pouco dele, porque é um texto rico em reflexões morais e éticas, que regulam acima de tudo as relações entre Deus e também entre o próximo. Neste texto nós vamos encontrar algumas reflexões que vão nos provocar para que a gente possa promover a justiça, a solidariedade com os pobres, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. É um texto que terá um olhar assim minucioso, cuidadoso, acima de tudo, para com essas categorias de marginalizados e marginalizadas dentro do povo de Deus, não é? Então, na verdade, o que nós encontramos assim com o aspecto do Deuteronômio é que ele provoca um aprofundamento para a prática da lei, não é? O Deuteronômio, então, ele convida o povo de novo, incita o povo para que o povo possa se manter mais fiel à lei. A lei já existia, por exemplo, o Código da Aliança, o Código da Santidade, isso já existe lá no livro do Êxodo. O Deuteronômio relê e faz uma provocação para que o povo aprofunde-se no conhecimento da lei, e ao aprofundar-se no conhecimento da lei, que possa então esta lei ser praticada e para que ela possa ser vivida. Você que está aí com a sua Bíblia nas mãos, se quiser agora a gente vai navegar um pouco pelo texto bíblico, para justificar assim esta afirmação de que o texto do Deuteronômio não é pura e simplesmente uma segunda redação da lei, mas que ele tem a perspectiva de promover uma prática desta lei a partir de um aprofundamento do que significa a própria lei. Então pega aí a sua Bíblia. Eu estou usando hoje aqui a versão da tradução da CNBB. Nós temos várias traduções de Bíblias no Brasil. A Bíblia da Ave Maria, que é muito comum, a Bíblia da Pastoral, a Bíblia da CNBB, temos a Bíblia de Jerusalém e tantas outras traduções, então uma ou outra palavra podem variar. Eu tenho essa aqui porque o texto dela é o texto mais próximo do texto litúrgico, do texto que nós escutamos ao longo das celebrações. Mas ache aí na sua Bíblia o capítulo 30 do livro do Deuteronômio, e corre o olho aí e encontre o versículo 14, não é? Versículo 14. É um texto interessante que já foi tema de uma campanha há tempos atrás, sobre a vida e a morte que Deus coloca diante das pessoas e que é preciso fazer uma escolha. Mas nesse sentido de que o Deuteronômio é um texto encarnado agora, com aprofundamento, buscando viver a prática da lei, olha aí o que está escrito no versículo 14, não é? Ao contrário, esta palavra, que é a lei, está bem ao teu alcance, está em tua boca e em teu coração, para que a possas cumprir. A palavra está ao teu alcance, está na tua boca, está no teu coração, para que você possa então cumprir. O Deuteronômio vai nos fazer uma provocação, vou apresentar hoje como uma das chaves de leitura, que é a gente sair do campo das boas intenções e encontrar a prática, a praxis concreta de todas as situações da vida, sobretudo para aqueles que passam necessidade. Por isso o lema desse mês da Bíblia é: abre a tua mão para o teu irmão. Neste sentido ainda, gente boa,
de entender que o livro do Deuteronômio, ele é um aprofundamento da lei, que visa então uma prática concreta dela. Um outro exemplo nesta direção é o próprio mandamento do amor. Se nós voltarmos agora lá para o capítulo 6 do livro do Deuteronômio e encontrarmos lá o versículo 5, lá estará escrito assim: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Ou seja, é na vida toda. Conhecer este mandamento de Deus, amar a Deus, para que então você possa amar também o outro. Jesus tinha tanta consciência disso, que como eu falei há pouco, quando lhe perguntam qual é o maior mandamento, Jesus diz, olha, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Esta segunda parte do próximo é retirada lá do livro do Levítico, do capítulo 19, do versículo 18. E esta resposta de Jesus, portanto, nos faz perceber que o Deuteronômio, ele é esse texto, portanto, que provoca sempre a uma prática dele. Eu quero agora convidar você para que a gente possa passar assim em revista, como a gente chama, os textos do Deuteronômio de um modo geral. O que significa isso? Eu quero convidar você para que a gente vá descobrindo agora o conteúdo que nós temos dentro deste livro. Portanto, do capítulo tal ao capítulo tal, qual é o tema que este texto traz? Qual é a intenção, portanto, quando ele discute estas situações? Isso tudo, gente boa, é para que a gente tenha chaves de leitura do texto. O que são propriamente estas chaves de leitura? É como a gente imaginar assim uma porta fechada, que para que a gente possa abri-la, a gente quando tem a chave é mais fácil de abrir e entrar na porta. Imaginemos que esse texto está fechado como uma porta. Quando a gente tem as chaves de leitura, a gente então abre as portas do livro e mergulha sempre em seu conteúdo. Em geral, portanto, o que é o livro do Deuteronômio? Daqui a pouco a gente vai trabalhar o sentido etimológico da palavra, por que ele chama assim e tal. Mas de um modo geral, o que é o livro do Deuteronômio? Eu diria assim que de um modo muito simples, que o Deuteronômio, ele nada mais é do que uma espécie de grande testamento espiritual de Moisés. É um grande testamento espiritual de Moisés. Vamos encontrar neste texto vários discursos de Moisés, e ao nos depararmos com estes discursos de Moisés, nós então iremos perceber como ele está preparando o povo para entrar na terra prometida. Então, esta é uma outra informação importante. O texto é escrito, pelo menos os assuntos que ele trata, ele é escrito, obviamente, bem depois, mas ele trata do tempo em que o povo ainda não entrou na terra prometida. Tanto é que a última parte dele, o último capítulo, vai narrar a morte de Moisés e depois, então, a partir de Josué, que é o livro que vem na sequência, a gente vai ter daí a entrada do povo na terra prometida, que conforme lá o livro do Êxodo havia falado, é a terra onde corre leite e também corre mel. Então, em geral, o Deuteronômio trata desse grande testamento espiritual de Moisés. Eu trago aqui e proponho o texto do Deuteronômio dividido em 5 partes. Então, a primeira parte, que vai do capítulo 1 até o capítulo 4. O que temos dentro desses capítulos? Uma espécie de lembrança, memória do passado. Então, o autor do texto relembra o passado do povo e ele indica as possibilidades e também os desafios que o futuro reserva pela frente. Isto
nos 4 primeiros capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 4. A segunda parte do texto, que vai então do capítulo 5 até o capítulo 28, que é, portanto, a parte mais longa deste texto. O tema de todos esses capítulos, o tema geral, na verdade, são as instruções para a vida que o povo vai ter na terra prometida. Então são as indicações, são as instruções, são as normativas que o povo vai ter que seguir para ser feliz agora nesta nova terra. A terceira parte do livro do Deuteronômio, do capítulo 29 até o capítulo 31. Então nós temos ali o quê? A nova aliança realizada em Moabe e também um momento importante na história deuteronomista, que é quando Moisés transfere a sua função, transfere o seu cargo para Josué. Então esta é a terceira parte deste texto. A quarta parte, que são os capítulos 32 e o 33. Lá nesse capítulo nós encontramos então cânticos e bênçãos, por causa da nova aliança e da passagem de bastão, digamos assim, de Moisés para Josué, realizado nos capítulos anteriores. E ainda sobra uma quinta parte, que é apenas o capítulo 34. Lá no capítulo 34, então nós temos do alto do Monte Nebo, Moisés contemplando a terra prometida e narrando, curiosamente, a sua morte. Então, olha que interessante. O texto do Deuteronômio deixa muito claro que não é Moisés quem entrará com o povo na terra prometida. Esta missão caberá a Josué, que é o seu companheiro. Então, assim, de um modo pedagógico, eu proponho essas 5 divisões do texto. É claro que outros autores, outros estudiosos vão propor variadas formas pedagógicas da gente se aproximar do texto. Eu pego essas 5 para ficar mais simples. O capítulo 1 até o capítulo 4, uma parte, que narra, como eu disse, as lembranças do passado e as perspectivas do futuro. Do capítulo 5 até o capítulo 28, nós temos ali então as instruções para a vida na nova terra. Portanto, são os capítulos mais longos. Depois do capítulo 29 até o capítulo 31, nós temos a celebração desta nova aliança em Moabe e também a passagem, digamos assim, do bastão para Josué. Depois o capítulo 32 e o 33, que são a quarta parte, onde nós então temos cânticos e bênçãos provenientes por conta desta nova aliança. E por fim a última parte, que é a contemplação que Moisés faz da terra prometida e também a narração da sua morte. Então, gente boa, isso assim, em geral, são algumas indicações mais pedagógicas que a gente tem para se aproximar desse texto e abrir assim, então, algumas portas que este texto nos oferece. Uma pergunta é importante nesse nosso primeiro encontro. Por que, neste ano de 2020, a CNBB escolheu o livro do Deuteronômio para o nosso estudo, para a nossa reflexão? Eu quero apresentar aqui, pelo menos, 10 situações ou eventos que nós estamos vivendo neste ano, que provocaram, obviamente, a escolha deste livro para o nosso estudo neste mês de setembro. O texto bíblico, ele é sempre muito ligado com a nossa vida. Aliás, eu tinha um professor que sempre dizia que todo texto bíblico, ele é fruto de uma provocação histórica acontecida e vivida, portanto é algo muito ligado à vida. Então esses 10 motivos ou situações, eventos, é para nos fazer perceber o motivo da escolha
deste texto e como ele se encaixa perfeitamente nos dias que nós estamos vivendo. Então não é que um grupo de estudiosos ou um grupo de bispos se reuniu assim numa sala e falou: o que a gente vai estudar no mês de setembro de 2020? E fizeram lá então um sorteio e caiu o livro do Deuteronômio. Não, é sempre tem alguns motivos. E a gente agora vai se aproximar desses motivos para entender até mesmo a escolha do texto e também algumas chaves de leitura a mais, para que a gente possa abrindo as portas deste livro. A primeira situação, portanto, e evento que nós temos. Gente boa, é muito evidente que em nosso meio, nos últimos anos, tem acontecido um aumento expressivo da pobreza. Estamos falando aqui da pobreza real. Não são aqueles índices estatísticos onde R$1 a mais já tira a pessoa da linha da miséria, da pobreza. É fato, nós estamos vivendo num tempo onde a pobreza está fazendo parte da nossa realidade. Este aumento expressivo dos rincões de fome, das necessidades prementes, agravadas acima de tudo por este contexto de pandemia, torna o livro do Deuteronômio muito atual, porque ele nos provoca, como eu disse no início da nossa reflexão de hoje, ele provoca a solidariedade, ele provoca a fraternidade, ele provoca a gente olhar para as categorias menos providas assim ou mais desprovidas da nossa sociedade. Um segundo motivo que causou provavelmente a escolha do Deuteronômio, temos assistido também com certa tristeza os cortes progressivos nos programas sociais. E aqui me refiro particularmente ao programa Bolsa Família, que causa estranheza, que causa comentários, que causa desencontros. Mas além de tudo isso, é importante que a gente tenha consciência que para muita gente, aqueles R$89, se não me engano, é a única renda. A entrada do Bolsa Família é a única renda que a pessoa tem. Isso causa também aumento de pobreza. Temos assistido o índice aumentando também do desemprego. É uma outra causa. O desemprego desencadeia desencontros, desencadeia a falta de renda, e assim os problemas vão se somando em nível bastante social. Temos ainda um quarto motivo pela escolha do Deuteronômio. No ano passado, realizou-se em Roma o chamado Sínodo da Amazônia. Esse sínodo gerou um documento chamado Querida Amazônia. E esse texto da Querida Amazônia provoca um olhar caridoso, um olhar carinhoso para com os povos ribeirinhos, para com os indígenas, para com os quilombolas, que são marginalizados e também são povo de Deus. Ainda um quinto motivo que desencadeia a escolha do Deuteronômio. Hoje nós vivemos tempos de fake news. Pessoas até de bem espalham notícias falsas, contribuem para a histeria coletiva, acabam diminuindo a imagem, a figura de muita gente. Quantos e quantos cristãos católicos, por exemplo, propagam nas suas redes sociais fake news a respeito do Papa. Um único exemplo. Mas diante de tantas situações que vivemos no cotidiano, sobretudo nesse tempo em que as redes sociais se tornam refúgios para nós, passatempo, possibilidade de expressar opiniões, a gente sem averiguar a validade, a origem de tal notícia, a gente compartilha, a gente coloca nos grupos que participa, sem até mesmo ler a notícia por completo. Pegamos apenas a manchete. Fake news, uma dificuldade que temos nos dias de hoje. Uma outra realidade que também nos provoca a ir de encontro ao Deuteronômio.
o fenômeno das migrações dentro dos próprios países e também entre países. O livro do Deuteronômio conta a migração do povo ao encontro da terra prometida. Ainda deve ser muito viva na nossa cabeça a imagem daquele menino afogado, morto naquela praia. Uma imagem que correu o mundo e comoveu a todos. Quantos e quantos dias, quantas e quantas vezes, nos mais variados dias, as pessoas morrem em botes, em tentativas desesperadas de irem para um outro país em busca de condições de vida melhores. Quantos e quantos brasileiros, inclusive, tentam vida em outro país, sobretudo nos Estados Unidos, e quando não conseguem são deportados de modo desumano. Aqui mesmo em nosso país, quantos haitianos, quantos venezuelanos, quantos bolivianos migram para cá em busca de uma condição melhor de vida e acabam muitas vezes sendo escravizados nas indústrias têxtil, que é uma estatística bastante dura e cruel. Recebem quase nada por aquilo que depois nós acabamos comprando quase de graça. Ainda um outro motivo, uma outra situação que causa a escolha do Deuteronômio para este mês da Bíblia. O nosso tempo é um tempo de liquidez e é um tempo de fluidez. O nosso tempo de hoje é o tempo onde as coisas concretas, até mesmo as relações, os nossos encontros, quase não existem mais. O nosso tempo, como diria Bauman, é um tempo líquido. É um tempo onde tudo escorre pelas nossas mãos. Relações humanas, os nossos encontros, trabalhos, a nossa vida é líquida, é muito fluida. Hoje amamos e gostamos de uma coisa, amanhã não gostamos mais. Hoje somos melhores amigos de alguém, basta um clique na rede social e a gente já não é amigo mais. Se você quiser fazer a experiência do que é o mundo líquido hoje, quando à noite for escovar os seus dentes para dormir, coloque a mão debaixo da torneira assim e tente pegar a água. Tudo escorrerá pelos seus dedos. Esta é uma imagem do mundo de hoje, das relações de hoje, até mesmo da nossa relação com o próprio Deus. O Deuteronômio vai nos ajudar a perceber que temos que mudar. Ainda um oitavo motivo que faz o Deuteronômio ser o livro indicado para o mês de setembro: as inúmeras queimadas que nós vemos na Amazônia brasileira. E ainda o índice do desmatamento. São realidades que o mundo olha hoje, que nós não nos damos muito conta, mas que provocam toda uma gama de consequência, não é? Esse tempo muito seco que temos, e às vezes que estamos ainda muito longe desta realidade, mas somos afetados. Esta longa estiagem, fomos vítimas aqui em Jacarezinho, nas últimas semanas, não é? Daquele temporal, vamos chamar assim, de granizo, aquelas pequenas explosões que causaram tanto estrago, nos deram tanto medo. Queimadas e desmatamento tem a ver com isso. Um nono motivo ainda pelo que o Deuteronômio é escolhido para ser o texto bíblico deste mês de setembro. Neste ano de 2020, nós teremos os pleitos, as eleições municipais. Iremos eleger vereadores, prefeitos e vice-prefeitos. O Deuteronômio causa em nós, quando nós nos aproximamos dele, uma consciência maior na hora de fazer as escolhas, na hora de dar lá o nosso voto. E ainda um décimo motivo: a campanha da fraternidade desse ano. Ainda que a gente tenha vivido ela apenas pela metade, porque foi ali pelos dias 18, mais ou menos, 17, 18 de março, que nós começamos aqui o isolamento social, começamos a nossa quarentena. Estávamos aí
a todo vapor, celebrando o tempo da Quaresma, celebrando a campanha da fraternidade, e que por fim passou despercebido, mas esse ano a campanha da fraternidade tem como tema fraternidade e vida, dom e compromisso. E o lema da campanha da fraternidade tem tudo a ver com o lema do mês bíblico agora, porque o tema da campanha da fraternidade era retirado lá do texto de Lucas, do filho pródigo. Era do texto do bom samaritano. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. O lema da campanha da fraternidade nos provocavam esse ano, para que na nossa Quaresma a gente pudesse olhar o irmão, e não só olhar o irmão, mas fazer alguma coisa de concreto para ele. Eu me recordo que na quarta-feira de cinzas, na missa que celebrava lá na paróquia Sagrado Coração de Jesus, fazendo a abertura da campanha da fraternidade, eu dizia no momento da homilia que esse ano a campanha da fraternidade era para fazer o seguinte com a gente: quando nós encontramos alguém caído à beira da rua, quando nós encontramos alguém que perdeu o sentido da vida, quando nós encontramos alguém que por várias situações acaba perdido no mundo da drogadição, mas acima de tudo realidades que nos interpelam, não era só para a gente ver, mas esta realidade precisava dar uma espécie de soco no estômago nosso, e que esta dor causada pelo encontro com essa situação provocasse a gente a poder fazer alguma coisa por aquele irmão. E agora no mês da Bíblia, então o lema é: abre a tua mão para o teu irmão e o ajude, não é de modo muito concreto. Então, gente boa, assim, esses são apenas alguns motivos que são levados em conta na hora de se escolher o texto para o estudo. E olhando esta realidade, como eu acabei de descrever, ainda que rapidamente, então se chegou à conclusão que o livro bíblico, que pode nos oferecer uma resposta pela nossa aproximação com ele, é de fato o livro do Deuteronômio, pelas reflexões que ele então irá causar em todos nós. Visto isto, eu quero propor agora então que a gente tenha em mãos duas chaves muito concretas de leitura para esse texto do Deuteronômio. A primeira chave é o próprio lema do mês: abrir a mão para o irmão. É um convite para que a gente ultrapasse algumas barreiras e possa fazer ações concretas. Dizendo de modo simples e direto, o que é essa chave de leitura para o texto? É que a gente já sabe que muitos irmãos e irmãs que no texto do Deuteronômio vão aparecer como os pobres, os estrangeiros, os órfãos, as viúvas, nós sabemos aqui no coração que temos que ajudá-los. Nós sabemos também aqui na nossa cabeça que temos que ajudá-los. E muitas vezes a gente se contenta com isso. A primeira chave de leitura concreta do texto é trazer, portanto, esse amor, é trazer esta compaixão, é trazer esta solidariedade na ponta dos dedos. Porque aqui a gente vai fazer alguma coisa por eles. Aqui a gente vai agora ter que fazer alguma coisa concreta. São ações concretas para aqueles que ao nosso lado sofrem e passam necessidade. E a segunda chave de leitura para o livro do Deuteronômio: olhar para o passado e aprender com o passado. Não mais repetir
os mesmos erros do passado. O Deuteronômio é este reencontro com toda a lei. O nome mais comum dele é a segunda lei, é a reescrita da lei, Deuteronômio, não é? A outra lei. Mas é olhar para o passado e perceber, por exemplo, o que fez com que o povo de Deus se tornasse escravo no Egito. E não repetir estes erros, para que na terra prometida ele também não venha a ser escravo e ainda mais, também não escravize os outros povos, não é? Lembra-te sempre que você foi escravo, o que aconteceu com você, as razões que te levaram para a escravidão, que te levaram onde você está. E agora nesta nova oportunidade, faz tudo diferente. Então, gente boa, estas são duas chaves de leitura para esse momento nosso do encontro com o livro do Deuteronômio. Ter ações concretas e ao mesmo tempo, olhando para o passado, aprender dele para que realmente as coisas sejam assim diferentes. Encerrando então assim esta nossa primeira reflexão sobre o texto do Deuteronômio, eu quero só recapitular que o mês da Bíblia vem então de uma longa data. O mês, como nós conhecemos, desde o ano de 1976. A sua intuição, desde 1947, quando se começa a celebração do Domingo da Bíblia. Nós situamos o Deuteronômio dentro da Bíblia, onde ele está. Ele é parte do Antigo Testamento, compõe o quadro do Pentateuco e é o último texto do Pentateuco. Vimos ainda o seu longo processo de formação, que vamos aprofundar num próximo encontro. Vimos ainda que é um texto rico de reflexões solidárias, reflexões de partilhas. Vimos ainda que a provocação dele é um aprofundamento para a prática concreta da lei. Vimos assim a sua grande divisão pedagógica, não é? Em 5 partes, do capítulo 1 ao capítulo 4, do capítulo 5 ao capítulo 28, do 29 ao 31, o 32 ao 33, e depois ainda o último capítulo, que é o capítulo 34, compondo assim esse grande testamento espiritual de Moisés. E ainda falamos das razões que fizeram com que esse texto fosse escolhido para a nossa reflexão neste mês de setembro, não é? E concluímos ainda há pouquinho de que as duas grandes chaves de leitura são as ações concretas que o livro nos leva a ter e, acima de tudo, aprender com o passado quando nós olhamos para ele. Eu quero então agradecer você que ficou aí este tempo conosco, este longo tempo, agradecer a sua paciência, agradecer a sua atenção, agradecer a sua disponibilidade, porque isso mostra que a gente não quer apenas um texto bíblico em nossa casa guardado, dobrado, fechado, mas que queremos estar junto deste texto. Agora, você tendo as chaves de leitura na mão, você pode começar a ler o texto do Deuteronômio. Pode começar com estas pequenas indicações que fizemos, e certamente algumas coisas você já vai entendendo melhor. E eu quero propor um convite. Quarta-feira próxima, também no mesmo horário, às 19h30, nós vamos continuar a nossa reflexão aqui com chaves de leitura, com o estudo de alguns temas sobre a questão do Deuteronômio. Dentro da nossa perspectiva, na próxima semana, nós iremos estudar a composição do texto, o autor do texto, a época do texto. Vamos nos aproximar de Ezequias e de Josias, são os reis que ajudaram a compor o texto. Depois ainda vamos estudar um tema que me parece importante, que é a relação ou a importância teológica deste texto com muitos dos seus temas. E se o tempo nos permitir, já na próxima quarta-feira, vamos então iniciar o estudo sobre o decálogo, não é? Os códigos
que o texto apresenta. Então, meu irmão, minha irmã, muito obrigado pela sua companhia. Como eu disse antes, as suas perguntas que são deixadas aí, em momentos oportunos, a gente vai tentar respondê-las para que esse nosso estudo nos propicie a oportunidade de vivermos frutuosamente este mês da Bíblia. Então, como pedimos as luzes do Espírito sobre nós no início deste nosso estudo, também agora neste momento, agradeçamos ao Senhor por este tempo que Ele nos concedeu, agradeçamos ao Senhor pela oportunidade que Ele nos concedeu de nos aproximarmos deste texto e que com o coração aberto nós possamos colher os frutos desta palavra que sempre ao penetrar em nós produz algo de bom. Que o Senhor assim nos ajude, a nossa gratidão a Ele, e pedimos acima de tudo que Ele hoje nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza sempre na direção da vida eterna. Amém. Obrigado. Até a próxima quarta-feira.